Bom, boa tarde. Meu nome é Patrícia, eu sou médica infectologista do Instituto do Câncer. Vou apresentar, então, a descrição de 15 casos de Mycobacterium cansaceae. Numa série em que foi avaliado culturas de Mycobacterium em 30 países, Mycobacterium não tuberculosis, Mycobacterium cansaceae apareceu como a 6ª espécie mais frequentemente isolada. Na América do Sul, aparece como a 2ª espécie mais comum e é considerada a Mycobacterium não tuberculosa mais patogênica, já que a maioria das vezes que se isola uma cultura positiva, ela significa doença, nem sempre colonização. O pulmão é o principal sítio de infecção e a doença extrapulmonar e disseminada ela pode acontecer, embora seja mais frequente em pacientes imunodeprimidos, numa frequência da doença disseminada em torno de 0,6% a 8% dos casos. Casos têm ocorrido em pacientes oncológicos, mas fatores de risco, apresentação clínica e evolução da doença nessa população não estão bem estabelecidos na literatura. Nosso objetivo, então, foi descrever a epidemiologia, a apresentação clínica e a evolução dos casos de Mycobacterium cansaceae em pacientes com câncer. Um estudo retrospectivo desenvolvido no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em que foram selecionadas todas as culturas do serviço positivas para Mycobacterium não tuberculosa, do período de janeiro de 2011 a setembro de 2023, e dessas culturas, selecionadas as culturas positivas para Mycobacterium cansaceae. E esses casos foram classificados de acordo com um critério diagnóstico da IDSA, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, e a partir desses casos, algumas variáveis avaliadas, como idade, sexo, doença oncológica, sítio de infecção, comorbidades, tratamento e evolução. Foram encontrados, então, 77 pacientes com culturas positivas, com cultura positiva para Mycobacterium não tuberculosa. Cansaceae foi a espécie mais comum, 19 casos. Gordoni foi a 2ª espécie com 13 casos. E dessas espécies de Cansaceae identificado, 4 foram descartadas porque não fecharam critério clínico para a infecção. Então, nós avaliamos 15 pacientes. Essa figura mostra a frequência das Mycobactérias não tuberculosas isoladas, então 28% o Mycobacterium cansaceae como a espécie mais frequente, seguida de Mycobacterium gordoni com 19%. Em relação às variáveis avaliadas, a média de idade dos pacientes que desenvolveram doença por Mycobacterium cansaceae foi 61 anos, 60% dos casos foram sexo masculino. Dentre as comorbidades avaliadas, doença pulmonar, como é descrita na literatura, ela apareceu com alguma frequência, né? Então, por exemplo, casos de silicose pulmonar, tabagismo como uma variável importante, a tuberculose prévia à infecção por Mycobacterium cansaceae também em 2 casos. Dentre as doenças oncológicas, 4 casos ocorreram em neoplasias oncohematológicas, a maioria foi em tumor sólido, em 11 casos, aí 73%, e dentre os tumores sólidos, neoplasia de trato respiratório foi comum, mas o câncer de laringe foi o mais frequente, que ocorreu em 3 casos, aí totalizando 20% dos casos. A apresentação clínica, como era de se esperar, a doença pulmonar foi a mais comum, em 13 pacientes, e a gente teve uma doença disseminada dentre todos esses casos. Em relação ao critério diagnóstico, na maior parte dos casos, o diagnóstico foi fechado com 2 culturas de escarro positiva ou cultura de lavado broncoalveolar. E o tratamento, ele foi realizado na grande maioria dos casos com 4 drogas, mas a gente teve também pacientes tratados com 3 ou 2 drogas. 6 pacientes não foram tratados, e desses que não foram tratados, 3 foi porque o diagnóstico foi pós-mortem. E a mortalidade em 30 dias foi de 33%, né, que ocorreu em 5 pacientes.
Como conclusão, Mycobacterium cansace foi também na nossa casuística, né, a Mycobactéria não tuberculosa mais frequente. Os fatores de risco descritos na literatura, como tabagismo, etilismo, tuberculose prévia, câncer de laringe e esôfago também foram encontrados na nossa casuística. Doença disseminada também foi incomum e ocorreu num paciente com neoplasia oncohematológica, num paciente com leucemia mieloide crônica. A mortalidade é elevada particularmente nos pacientes com doença oncohematológica, que ocorreu em 75% dos casos com doença oncohematológica. E o diagnóstico pós-mortem ocorreu em 3 casos, reforçando a importância da suspeita clínica e o aprimoramento dos métodos diagnósticos. Acho que é isso. Obrigada. Para fazer uma propaganda. Obrigada. Patrícia, a gente vai se desculpar com você, porque não vai dar tempo de fazer mais perguntas, porque a organização do evento pediu para que a gente libere a sala para o próximo evento, mas queria agradecer a sua participação e a importância do seu trabalho. Obrigada, Patrícia.